Estamos de volta! O nosso assunto de hoje é o iluminismo. Mas antes de entrarmos na ideia do iluminismo, nós temos que entender um pouco sobre o antigo regime. E a Inglaterra saiu na frente nesse processo. Baniu o antigo regime e tornou sua economia liberal, principalmente pelo Bill of Rights, que limitava os poderes do soberano, do rei. Na França, nosso objetivo é combater os liberais. Nós somos o exemplo do antigo regime mais eficiente. Luís XIV, o Rei Sol, conseguiu ser exemplo do antigo regime. Atenção, soldado, a serviço do rei! Na França, a nobreza é muito bem tratada. Nós temos a nobreza provincial, a nobreza palaciana e também tem essa nobreza togada, esse pessoal que compra título de nobreza porque tem muito dinheiro para fazer parte desse nosso grupo. É isso mesmo, pessoal. A nobreza togada era aquela que comprava os títulos de nobreza. Geralmente eram grandes burgueses endinheirados. Já a nobreza provincial é aquela que traz consigo a herança do feudalismo. Toda a estrutura feudal está presente na mente deles. Já a palaciana, essa nobreza palaciana fica dentro daquele território que fica sob a proteção do rei. Então, dentro do palácio, nobreza palaciana. Mas como todo exemplo histórico, não adianta recrudescer a perseguição contra os inimigos. Isso não vai fazer sentido, só vai causar mais tumulto e mais guerra. Porém, o renascimento cultural trouxe uma vida a mais à Europa. Ele encantou as ideias e trouxe para a população novos ideais a se pensar. O antigo regime passou a se tornar obsoleto pelos liberais, uma coisa antiquada para a época. E uma das características do Renascimento é a elaboração dessa retrospectiva greco-romana, uma cultura nova que tenta abolir das ideias todo o pensamento medieval que torna a Europa retrógrada. Os reis que justificavam seus poderes na divindade agora passam a perder essa justificativa. Por quê? Nem todo mundo tem aquela fé absurda que faz eles olharem com outros olhos, senão da verdade. O saber científico elabora ideias para que a Europa possa prosperar de uma maneira diferente do antigo regime. Tendo em vista a Idade Média como a Idade das Trevas, tudo escuro, um breu na sabedoria, surge o Iluminismo para iluminar o conhecimento humano da época. E assim nós estreamos o século das luzes. O Iluminismo tem algumas características específicas. É dentre elas, valorização da razão, ou seja, o racionalismo. Outra característica é o cientificismo, a valorização da ciência. Esse movimento também prezava um afastamento às ideias do antigo regime, ou seja, nada de monarquia absolutista. Estou só vendo essa movimentação. Então vocês não querem rei absolutista, né? Mas em nós aqui da igreja, vocês praticam o anticlericalismo, ou seja, uma negação das verdades religiosas católicas. Não significa que tenha acabado a religiosidade na Europa, mas o cientificismo aboliu qualquer junção entre as ideias da igreja e as ideias liberais. Ou seja, esse movimento veio
para abalar a fé da igreja e principalmente dos fiéis que confiavam tanto nessa sagrada igreja. Como o iluminismo também pega muito dessas ideias liberais, ele valoriza a individualidade de cada um, o humanismo, o antropocentrismo, que é o homem como centro das coisas, e não mais o teocentrismo, que valorizava Deus e colocava ele como centro das coisas. Agora não, agora nós temos o homem como centro do universo. Alguns reis absolutistas adotaram algumas ideias iluministas. Essas medidas visavam principalmente dar um levante na economia, trazer o país de volta para os grandes países desenvolvidos. Esses caras passaram a se chamar déspotas esclarecidos. Déspota por conta dessa figura ilustrativa, ou melhor, essa figura ativa de rei absolutista, e o esclarecimento do iluminismo, ou seja, essa razão e a liberdade. Com o avanço da ciência, algumas coisas passaram a representar significativamente invenções bem prósperas, como fruto desse movimento iluminista. Invenções que pareçam ser básicas, como, por exemplo, a vacina contra a varíola, que fez com que muitas pessoas deixassem de morrer de varíola na Europa no século XVIII. No mesmo século, a máquina a vapor é inventada, revolucionando a história da Europa. Agora, o transporte é mais rápido, não só de mercadorias, como de pessoas. Avanços gigantescos nas pesquisas sobre eletricidade. Isso acompanhou a Europa e trouxe uma das mais importantes invenções da nossa era. Vale lembrar também que os cientistas descobriram a existência do oxigênio e do nitrogênio no ar atmosférico. E nós tivemos Newton com grandes contribuições, não só nas leis ligadas à física mecânica, mas como também nas leis ligadas à ótica. Propriedades da luz, por exemplo. Os valores da cultura greco-romana passam a vigorar com bastante intensidade. Eles vão procurar, na Grécia Antiga, os valores que foram deturpados pela Idade Média e a figura da igreja como mentor. Estou vendo aí essa manifestação de vocês por tornar a nossa cultura venerada na Europa em tempos tão distantes. É o arrependimento da Idade Média, né? John Locke foi um desses pensadores da época do iluminismo e valorizava a liberdade, a propriedade e os direitos individuais de cada cidadão. Voltaire foi um outro iluminista que também combateu a monarquia absolutista e prezava muito pelas liberdades de expressão. Rousseau tem uma teoria bem apaixonante, acreditava em um contrato social em que o rei fazia um acordo com o povo para servi-lo, ou seja, é a ideia principal da governabilidade, né? É alguém que está lá governando por alguém, muitos, aliás, que estão aqui, como nós. Montesquieu criou a ideia dos três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Esses três poderes são a base para o nosso sistema democrático atual. Foi criado por ele lá naquela época de tensão. E chegamos em Kant, um dos maiores representantes dessa ideia do esclarecimento. No que é esclarecimento, ele destaca várias ideias voltadas para a valorização da razão, valorização do conhecimento científico e toda essa gama de coisas que também foi implementada pelo pensamento desses outros que nós falamos anteriormente. Como grande representante do iluminismo no Brasil, Marquês de Pombal implementou várias reformas no país para tentar trazer um pouco dessas ideias liberais vindas da Europa. A ideia era dinamizar um pouco mais a sociedade brasileira, principalmente no que diz respeito aos direitos dos índios, né? Agora não mais a Igreja Católica vai ter direito a essa catequese e educação dos indígenas, eles são livres para poder ter uma educação diferenciada. Pombal vai expulsar os jesuítas e acabar com essa ideia de catequese dos índios. Os índios vão poder também se casar com os brancos e isso já dá um tom de liberdade para o Brasil, já que a ideia era colocar os índios para trabalharem nesse sistema liberal que a Europa prosperava.
Bom, pessoal, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Continue curtindo aqui a página. Passe para o seu amigo, passe para quem for que você acha que tem necessidade de saber desse conhecimento dessa forma mais divertida. E assim a gente vai tocando para frente. Um abração, a gente se vê na próxima, hein?